Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ivan Gricook da 5576 e esse é o Pode Harmonizar. E, gente, hoje eu tô com dois convidados aqui que são fora de série, né? A gente tem um médico que é... assim, eu vou deixar ele contar essa história daqui a pouco, tá? Mas é um médico aqui de São Paulo, né? De Minas, na verdade. De Minas, que é o Dr. Fúvio Luca. O Dr. Fúvio tá, assim, chamando muita atenção aqui em São Paulo. E o consultório dele tá cheio de globelezas, é isso? Érica Moura, bem-vinda também ao Pode Harmonizar. Obrigada. Como é que vocês se juntaram, assim? Como é que surgiu isso? Você fez o procedimento essa semana, né? Fiz, segunda-feira, inclusive. Hoje é sexta, tá aí já com 5 dias de bumbum na nuca. Tá bem? Como é que tá o pose? Tá bem. O primeiro dia doeu um pouquinho, mas hoje já tá bem tranquilo. Tô sentando normalmente, tá bem tranquilo. E pode sentar assim logo depois do procedimento? Não, eu recomendo pelo menos assim, umas 24 a 48 horas sem sentar, né? Pra evitar dor, evitar ali desabar um pouquinho o procedimento, né? Entendi. Doutor Fúvio, me conta, você é de Minas, você tem uma história totalmente diferente do que a grande maioria dos médicos, né? Me conta um pouquinho dessa tua história. Na verdade, você até surpreendeu quando eu falei, né? Eu sou de Minas, de uma cidadezinha chamada Espinosa, né? A 4 quilômetros da Bahia. Então, eu sou claramente baianeiro, né? E vivi quase que a adolescência toda, início da vida adulta, lá em Montes Claros, onde eu estudei e fiz faculdade. Sempre gostei muito de estudar, né? Estudar, assim, de assistir aula, né? Assistir aula com afinco e sempre fui muito bom aluno. E quando, com 16 anos, eu entrei na faculdade de Direito, né? Sou apaixonado pelo direito. Gosto demais. Então, nem falo muito isso para as pessoas não se confundirem. E você chegou a se formar? Não, me formei. Com 21 anos já tinha me formado. Tenho OAB, Minas, São Paulo, tenho Pernambuco, né? E não deixei de ser advogado, né? No meio da faculdade, mais ou menos, no início, eu decidi também fazer medicina. Gostei também, me formei nas duas, né? E hoje, lá na advocacia, eu não atuo como advogado, mas tenho uma empresa, né, de ações que lidam com acidente de trabalho. Né? Então, se a pessoa procurar, por exemplo, o paciente vai procurar Dr. Fúvio Luca, tá lá, 2.000 processos. Acontece, tá? A paciente, algumas vezes já chegaram até mim e falaram assim: doutor, mas eu quase não vim em você aqui porque eu pesquisei se tinha 500 processos. Eu falei: meu Deus, moça, tem mais de 1.000 processos, mas é tudo eu contra o INSS. Não tem processo contra mim não, pelo amor de Deus. Eu tenho que deixar isso claro. Eu vou até gravar um negócio para avisar para meus pacientes, viu? Porque assusta, né? Baixa no E é uma situação totalmente doida. Tipo, eu nunca tinha visto isso. Que assim, a gente teve um outro convidado que era médico advogado, que é médico advogado, que é o Dr. Valentim Filho, né? Sim. Inclusive, você já conhece também. Sim, meu parceiro. Vocês estavam juntos em Miami esses dias, né? Sim, não, nós fomos num curso em Orlando. Né? Foi o Valentim, doutor Hamilton, e lá ele deixou o método dele lá de prevenção, né? Para não burlar o código ético, para não burlar as redes sociais. O brechas, né? publicidade médica assertiva, que é muito bacana. E, assim, Érica, e você? Você foi a primeira paulistana a ser globeleza. Sim, primeira paulistana. Como é que foi esse teu reinado? Conta pra gente. Foi muito interessante, porque como você agora tá falando em relação à paulistana, muitas pessoas falam, né? Você mora no Rio porque pensam que eu sou carioca, né? Eu acho que além de mim não sendo carioca, foi a penúltima, né? Que foi a Nayara. Ela era do interior do Rio, se eu não me engano. Eu esqueci agora o lugar, mas depois dela foi eu, sendo paulistana. Um reinado maravilhoso, pude conhecer muitas pessoas, o carnaval diferente, né, daqui de São Paulo. Eu conheci da Bahia, conheci de Recife, conheci do Espírito Santo, conheci do próprio Rio de Janeiro, porque também é uma loucura de tão grande, né? É muito grande realmente aquela Sapucaí. Faz jus ao ditado que a gente fala, o tempo urge e a Sapucaí é grande, literalmente. Conheci muitas pessoas, tanto do ramo artístico quanto não.
Foi incrível. Pude desfrutar bastante. E rendeu muita coisa pra você, né? Digamos, de viagens, de conhecer o mundo também. Sim, eu conheci bastante, na verdade, mais o Brasil mesmo. Eu não tive oportunidade, porque tinham até outros trabalhos, né? Como o Brazilian Day, que a Globo costuma fazer, mas eu viajei mais pelo Brasil, né? O pessoal pensava que eu ficava apenas de Globeleza ali no Carnaval, mas não. Eu viajava, tem a questão da TV digital, teve a migração da TV da parabólica para digital. Eu lembro. Eu acompanhei essa migração aí, a gente ia em vários estados, né? Várias regiões, levando pro pessoal entender, né? Que ia parar de funcionar. Então, eu entrava, entrevistava, né? Brincava de né? Ai, tem um almoço aí pra eu comer, tem um docinho pra eu sentar com você aí, explicar um pouquinho como que funciona. Então, eu fazia muito mais coisas além de ser a Globeleza, claro. Né? E como é que foi esse processo? E como é que você chegou nisso? Em relação à Globeleza? Isso também. Ele também é Dr. Fulvio depois. O doutor, eu sou muito stalker, sabe? E é da mesma questão que ele costuma falar do Dr. Shakur. Uma aluna minha tinha me mostrado, né? Eu treino bastante, mas tem a questão da celulite. Porque mesmo com o treino, realmente, de fato, algumas celulites, elas ali ainda permanecem, que é natural, assim, no corpo da pessoa mesmo, né? E aí ela me mostrou, eu falei, interessante. E nisso que a gente vai vendo, conheci o Instagram do doutor. E eu sou daquelas que gosta de comentar realmente, gosto de, né, ver o resultado de fato. E ele, muito atencioso também, acabou entrando em contato. Eu falei, que tal, né, fazer esse collab aí? E aí nos conhecemos. Essa parte de ser baianeiro facilita. Facilita. Não, e aliás, esse termo explica tanta coisa. Explica. Muita coisa. Na verdade, a Érica chegou até mim agora nessa época de carnaval. Eu fiquei realmente surpreendido positivamente, porque eu não estava buscando, assim, não estava buscando parcerias, etc. Mas eu estava pensando assim, o que eu posso mostrar para minhas pacientes aqui sobre o carnaval? Olha, para você ver, é bom. É o pensamento ali. É o pensamento positivo. Atrás. Sim. Mas também a gente pode até falar um pouco de Deus, né? Porque quando Deus quer te dar alguma coisa, ele não te dá coisas, ele te apresenta pessoas. Sim. Né? Eu até ouvi isso num culto esses dias, eu achei fantástico. Porque aí eu tava pensando, o que eu posso fazer aqui e tal? Aí me aparece, e eu tava pensando também como trazer mães pro meu consultório, né? Mães, não só paciente que só vive na academia, etc. Não, a mãe, aquela pessoa que tá ali, né? Buscando a correria, cuidar da criança, mas que mantenha também seu corpo, né? Mantenha sua autoestima, principalmente após a maternidade. E me aparece a Globeleza, querendo aumentar a bunda, querendo ficar bonita. Não, foi realmente fantástico. Então, não tem o que falar. E o resultado dela foi lindo, ela super, né, carismática. E o resultado final, ele vai ser, meio que vai sair bem na época do carnaval ainda por cima. Exatamente, na época do carnaval. Vai Porque a cair gente tem resultado certinho. final de 60, 90 dias, né? Então, assim, já tô esperando ela lá na mocidade, lá no movimento. Ele falou, inclusive, já é o nome da escola, mas eu já tô amando. O pessoal tudo tá pensando. Hoje tem ensaio, inclusive, né? E o pessoal tá assim, você vai aparecer como aqui? Gente, eu tô dividindo. E dançar ela já pode, não? No dia ela já tava dançando lá. Eu vou tranquilinha hoje, eu prometo. Mas é porque não tem como a gente não se movimentar. Mas o doutor já liberou, acho que 3 dias a gente já pode fazer um cardio, então é um cardio de leve. Já pode. Mas no primeiro dia ela já tava sambando lá no consultório. Eu vi lá. Já saiu pronta. Certo. E, gente, a gente tocou em alguns tópicos aqui que eles são muito importantes na nossa... Assim, eu vou tentar resumir mais ou menos o que eu olhei aqui. Uma coisa que chama muita atenção hoje é o quanto as mídias sociais, elas às vezes enganam um pouco a gente no sentido de como é a vida das pessoas. Né? Então você estava... Também o perfeccionismo, mas você estava comentando agora há pouco, por exemplo, que as pessoas, ela é só Globeleza. Né? Então, o Dr. Fulvio, por exemplo, ele passa o dia inteiro fazendo glúteo, né? Então, a gente acabou de descobrir que ele também é advogado, que ele tem uma empresa de advocacia. Você roda o Brasil inteiro fazendo eventos, fazendo várias coisas. Você é educadora física, você tem um filho de 2 anos, lindo, uma família maravilhosa. Obrigada. Você posta o teu dia a dia, que dá trabalho pra caramba. Muita gente não tem noção do trabalho que dá postar o dia a dia. Sim. Né? E como é que isso entra na rotina de vocês, assim, por exemplo, na tua rotina de empresária, de mãe, de esposa, como é que tanta coisa entra, assim, você ter tempo para pensar em beleza, ter tempo para pensar em autoestima, como é que entra tudo isso para você? Eu confesso que, assim, falando em questão de maternidade mesmo, demorou para eu me olhar no espelho de novo.
Porque quando a gente tem aquele pós, né, que é a queda de hormônio, é terrível. Eu ainda tenho queda de cabelo, eu ainda me olho no espelho e eu falo, nossa, cadê aquela Érica de antes, né? Demora um pouco, mas por que eu não vou me cuidar mais? Só porque eu sou mãe? Não. Então, eu, pelo fato de trabalhar com, né, educação física, eu tô levando bem-estar, né, para as pessoas em questão de saúde e automaticamente vem a estética junto, por que eu não vou cuidar de mim também? Eu tô cuidando de outras pessoas. Então, eu fui melhorando essa questão mais de pinchar mais o cabelo, porque é só no coque, né? Os primeiros meses é só no coque, dando peito daqui e coque. Ah, não, tem que melhorar o cabelo de novo. Ah, e agora eu vou questão de melhorar realmente uma parte do corpo. Atrás de nutricionista pra tentar conciliar, porque a amamentação não é tanta coisa que a gente pode, né, se suplementar. E aí, calhou, como eu falei, dando aula pra uma das minhas alunas, ela falou essa questão do bumbum, e eu falei, gente, é uma coisa que muito sempre me pegou, foi bumbum. É agachamento, é o agachamento búlgaro, é elevação pélvica, que tudo foca em glúteo. Mas não fica grande. A gente consegue fazer aquele modelo bonitinho, mas não tava grande. Por que não melhorar, pensar nisso também, entendeu? E não é nem a questão de grande, de ser grande, né? É a questão do formato, muitas vezes, né, doutor? O jeito o jeito que é feito. E da harmonia ali, né? Do glúteo com o posterior de coxa, com o quadríceps. Inclusive, quando você tocou sobre os treinos, eu tenho muita paciente bodybuilding mesmo, que tá preparando para competir, ou que faz só pelo esporte, só porque ama mesmo. E a queixa é sempre a mesma. Doutor, minha coxa cresceu demais, minha bunda subiu. Elas chegam e falam exatamente isso. Eu vi antes de ontem isso. Exatamente. Porque que acontece? A musculatura do glúteo, ela é do corpo uma das mais difíceis de hipertrofiar, para ir para trás assim. Porque, na verdade, ela fica como sustentação, principalmente a lateral ali, a face lata, não tem muita musculatura. Então, o paciente perde gordura, fica com o percentual de gordura lá embaixo, então acaba sugando, né? Então, uma paciente recorrente, uma persona recorrente lá no consultório, é essa paciente que está buscando uma competição, ou que vive o bodybuilding como vida, como lifestyle, justamente para ganhar um pouco mais de bumbum e harmonizar mesmo com a coxa, né? Aquele colchão grande, né? Então, a gente tem a harmonização, sobretudo a permanente, como grande aliado dessas pacientes. Bacana. Aí casam os dois, né? Porque não adianta, tem um treino. Não vem aquele bumbum, pessoa, poxa... A gente até brincou falando referente a sucos, né? Não é bacana, né? Por que não realmente ir por uma coisa que é permanente, que não vai te fazer mal, né? Não vai fazer mal pra saúde. Mas ainda assim, as pacientes que fazem uso de hormônio controlados, né, que têm bons resultados, tem nas outras musculaturas, mas no glúteo é muito difícil. Mesmo mantendo a hormonização, acompanhando com o médico e tudo, elevando os hormônios, é muito difícil. Isso acontece com várias áreas do corpo, inclusive, né? Tem a panturrilha, o peitoral, os homens falam muito do peitoral, né? Que às vezes tem gente que trabalha o peitoral, trabalha, não consegue definir. Difícil crescer, né? Então, depende muito também da genética da pessoa, né? Sim. E no teu caso, por exemplo, o teu glúteo ainda tá um pouco inchado e etc, que faz 4, 5 dias que você fez, mais ou menos, né? Mas você já não tá mais sentindo dor, já tá bem mais tranquila, já tá sentando tranquilo, já tá sambando um pouquinho, né? Só que assim, não tá um glúteo gigante que você olha e fala... Caramba, tá grande. Quando você falou grande ali agora há pouco, a sensação que dá é que, tipo, você tá tá uma abelhinha, né? Mas não, tá bonito. Sim. Inclusive, foi uma coisa legal que você falou quando você chegou aqui, né? A gente começou a bater um papo, tá? E você falou, eu tô achando que o meu glúteo é bonito agora. Porque eu falo que o meu auge, a gente sempre tem os auges, né? A gente se baseia geralmente também em idade, né? Auge da mulher é entre 23 e 25 anos. Do homem é, sei lá, entre 24 e 26 anos. Lembrando agora de cabeça. O meu auge foi justamente nessa época, entre 23 e 24 anos. Entrei na academia firme, eu também estava fazendo a faculdade na época. Consegui manter uma alimentação e um treino bacana. Meu corpo ficou assim, slim. Eu acho que eu tava com 52, 53 quilos. Mas o magro, que é o meu padrão, é o padrão, né? Pra realmente também representar a globeleza. Não o magro em si, mas pra representar aquela bonequinha, né? Que o pessoal tem, o símbolo globeleza.
e o bumbum pequenininho. Me agradava, sim, mas eu queria uma coisa um pouquinho maior, por que não, né? E mesmo com o treino não vinha pra mim, não veio até hoje. Fui à praia, quase que eu falei pro doutor, vamos antecipar esse procedimento. Ele, não, Vai primeiro. respira, graças a Deus, né? O consultório bem agitado. Não, o difícil que eu digo foi as pacientes ligando, falando que queria Pra para praia. a praia. Eu falei, Não, mas ele tem que se preparar, gente. exatamente. Não, mas estava me ligando 15 de dezembro, querendo ou não, eu vou quero. pra praia dia 1º. Eu vou pra praia. Eu vou descer. Calma, gente, calma. Vai descer pra BC ano que vem. Uhum. Não aconteceu em dezembro, aconteceu em janeiro, mas assim, já me deixou super feliz. E assim, também tem questão de momentos, né? Talvez ali também pra praia, pra mim, não seria muito bom. Questão de deixar... Não deixa... Eu, inclusive, eu não estou roxinha, tá, doutor? Tá bem tranquilo. Até pra praia não ficaria, talvez, bom, se tem pessoas que têm um pouquinho mais de pretensão, né, em ficar roxo e tudo mais. Mas a partir do momento que eu fiz, eu me senti muito confortável. Estou feliz com o meu bumbum. O roxinho, Érica, vai muito da paciente, sabe? Tem gente Sim. que com qualquer coisa forma ali equimose, né? Importante a gente diferenciar hematoma de equimose, né? Que eu estudava muito medicina legal. E então, hematoma é quando tem coleção de sangue. Equimose é quando tem aquele roxinho só na superfície da pele. Roxeado, né? Mas você provavelmente não teve, né? Porque nós não tivemos que tratar a celulite. Quando trata a celulite, realmente tende a ter um pouco mais de roxinhos, mas que somem aí com... A primeira vez que eu dias. vi um resultado de tratamento de celulite depois de uns dias, eu quase caí pra trás de medo. Aí fica roxinho, né? Não é que fica roxinho, pouquinho. é que fica estranho. Fica tenso o negócio. Mas vale a pena. Vale a pena. Não, vale a pena, mas sabe aquela coisa, você só ouviu mal de um produto, por exemplo, e depois aparece aquele negócio na tua frente e você fala, meu Deus, Vai será, explodir. Eu entendi. será que eu tô falando a verdade? Será que tudo que eu vi até hoje era... Será que eu tô me enganando? E aí você entra, por exemplo, você pega o Shakur na Gold, você pega as técnicas que existem hoje de celulite, você tem a daquela, que é a Double Lift, você tem várias outras técnicas bacanas que revolucionam a celulite, que tipo o Biosculpt, né, da doutora Fernanda. Então você tem você tem técnicas que são de outro mundo, Sim. parece. E é muito massa de ver isso, e é muito massa de ver as coisas funcionando. Sim. Funcionando. Também, é. Celulite, na verdade, além de harmonização, além de crescer, não foi seu caso, porque você não passou por isso, mas celulite é uma verdadeira jornada, sabia? As pacientes, quando chegam, dificilmente chegam para tratar a celulite como a primeira vez. Ela já chega desacreditada. Ela já chega dizendo que uma verdadeira jornada, que foi num lugar que tentou isso, que foi furada com isso, que tirou o sangue dela, sacudiu e botou na bunda, e que passou um creme, e que não sei o quê, e que preencheu a celulite, que é o maior Tem absurdo aquela que suga existe. também, né? E suga a celulite, preencher, né? Põe gelo. Põe gelo, porque celulite, na verdade, são travinhas, né, de fibrose que estão lá embaixo. Como é que você vai preencher o negócio? O resultado é tirar ela, né? Sim. Mas- O Shakur, o Dr. Shakur, num dos cursos dele, ele tava dando um exemplo que eu achei um dos melhores exemplos de como é que é a celulite. Que ele falou de um botão num sofá. Botão do sofá, quando você tira, ele volta. Isso, que você tem aquele botão que faz o sofá ir para baixo, né? Esticar o tecido. A hora que você pega uma faquinha, por exemplo, um estilete, corta. Ele levanta. Ele volta, exatamente isso. Preenchido. O professor Jacu é o rei da celulite aí, né? A gente aprende muito com ele. Inclusive, falando em reis, né? E rainhas, etc. Você é muito próximo do Dr. Hamilton Couto. A doutora Hamilton é fantástico, é um paizão, né? Eu conheci ele no Carnaval de Salvador, que tá chegando, viu? Carnaval, tá vendo? Carnaval único. Então, o carnaval tá Eu pegando. já fiz vários cursos com ele, já ajudei ele em curso. E Hamilton Paizão, ele liga, ele ajuda mesmo, ele nos posta na rede social dele. Ele fala, esse caso tá bom, né, pra melhorar. E ele é um fenômeno. Isso eu acho muito bacana nele, essa postura dele de ajudar quem tá em volta dele. Não, nota Né? De pegar a pessoa e falar, gente, cara, você tá comigo. Mas não é todo mundo que ele faz isso. Ele faz isso com quem ele vê que tá se esforçando, que tá buscando crescer. Quem vê que tá querendo mesmo, que tá se dedicando, né? Realmente lá, quando eu comecei o doutoramento, foi essencial. Tava sempre perto, vai ter outro curso, eu quero você perto. Nós fomos para Orlando juntos, num curso lá nos Estados Unidos, né? Em que, na verdade, reunia todas as autoridades de glúteo, né? Tinha brasileiros, tinha estrangeiros lá. E lá aprendi muito com ele, inclusive
não só da técnica, mas das intercorrências, né? Sim, teve toda uma parte de anatomia fantástica e Fizemos etc, anatomia lá no Instituto da American Anatomy. Foi realmente uma experiência incrível. E depois nós continuamos mesmo, participei de vários outros cursos com ele. E nessa parceria mesmo, às vezes o paciente chega e fala assim, olha, eu vim aqui porque eu vi uns casos seus igual de Hamilton e ele comentou um joinha na sua foto, então eu acho que o seu é bom igual dele. Aí eu já mando para ele, falo, professor, veio um aqui, gostou dos seus casos, tomara que goste do meu também, fique feliz. Massa, que bom. E como é que anda o consultório, doutor? O pessoal tá procurando muito, você falou que no final do ano tava cheio, né? De gente Muito. procurando e você tava negando os casos. Quem tava com aquela ansiedade, né? Porque, assim, eu não sou vendedor, não. Eu quero entregar o resultado que fique bom. Mas eu vou te falar, janeiro, eu acabei de mudar para uma clínica minha mesmo agora, só de glúteo, chama Design Glúteo. A Erika foi lá, gostou, né, Erika? Sim, nossa, as meninas também nos receberam muito bem, tá bem Um gostosinho. espaço bem legal lá, temos uma sacadinha. Então, os pacientes estão ficando bem à vontade lá. Mas, sinceramente, como janeiro tem fama de ser um mês mais parado na estética para do fim do ano, eu tô surpreendido, porque eu não tô tendo tempo nem para ir na academia. Todo dia, a Erika foi lá essa semana, teve paciente depois dela essa semana inteira. Aí você vai sair daqui, você vai atender mais 2 pacientes, né? Eu tenho mais uma paciente que veio de Madrid, porque eu não vou, ela queria fazer na segunda, mas ela vai voar na quarta, então eu prefiro fazer hoje para dar o repouso para ela, para estar acompanhando, para eu estar aqui de perto, né? E amanhã estaremos em Goiânia, lá com o Rogério, outro parceiro, Rogério Cardoso. O Rogério Cardoso e a Tabita do Instituto Tabita Nunes, do Instituto de Longevidade. Rogério e Tabita, amanhã estou aí com vocês aí no Instituto de Longevidade. Né? Eles também são artistas do bumbum mesmo. Super gente boa. Adoro Goiânia. Goiânia dá certinho com o mineiro. Né? Amanhã eu tô lá com eles. O goiano meio que inventou Minas, né? Goiânia inventou... Não, na verdade, Minas que inventou Goiânia, porque o Piqui é de Minas. Eu ia falar isso, a briga do Piqui é grande. A Laura devia estar aqui para essa briga, a minha esposa. O Piqui é de Montes Claros. Eu amo dos dois lados. Minha mãe é mineira, então eu já fui em Goiânia. Eu também gosto dos dois. Sabe o que é legal disso aí? A gente falou, a gente fala do Dr. Chacu, Dr. Hamilton, aí Rogério, Tabita, tem todo esse pessoal aí. Esse pessoal que mexe com o bumbum, todo mundo é unido, cara. Você precisa de ver. Um indica pro outro mesmo, se não puder atender, se não tiver na cidade. Manda, fala sobre o caso, melhora isso, melhora aquilo. Realmente o pessoal unido, né? É unido, não é igual outras áreas aí que parece que um fica querendo engolir o outro. Não, eu realmente sou muito satisfeito com isso, viu? Mas são tantas pessoas que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E tem espaço para personalidades diferentes. Exatamente. Isso que é muito importante de deixar sempre claro, né? E, assim, na tua experiência, Erika, de estética, assim, como é que você vê a importância da estética para as pessoas, assim, para a mulher, digamos, para você que é mãe agora? Elevar a autoestima é tudo, né? Eu falei pro doutor, já mandei assim, doutor, tem uma prima minha que assim que eu postei, ela me deixou louca. Eu tinha tantos áudios dela, porque ela emagreceu muito, ela era uma pessoa mais gordinha, né? Ela emagreceu muito. Então, pra ela, o bumbum dela, nossa, ela vive usando saia, ela não faz marcação. Você até comentou da pessoa que não usava o biquíni, ela não coloca biquíni também na praia, ela coloca shorts, mas fica assim com receio. Às vezes, se eu não me engano, até usa um short por baixo da saia pra dar aquele volume. Sim. E assim, a estética, ela tá aí pra isso, pra aumentar a autoestima da pessoa. Por que não melhorar um pouco mais o meu nariz? Né? Por que eu não levantar um pouquinho os meus olhos, né? O Fox Eyes, que tava em alta aí. E agora o bumbum. Gente, quando eu vi sobre bumbum, eu fiquei fascinada. Então, é justamente isso, é pra você levantar, olhar no espelho e falar, poxa, eu tô bem comigo mesma. Sim. Independente se as outras pessoas vão achar o seu corpo bonito, que bacana que achem. Mas eu tenho que estar bem com o meu corpo. Eu vou levantar, vou olhar no espelho e falar, caramba, que bumbum bacana, sabe? Nossa, que lindo. Igual o meu nariz, né? Pra quem não sabe, aí eu tenho uma cirurgia aqui no nariz. Antes eu fazia preenchimento com ácido. Cansei de fazer, fiz 2 vezes. Eu falei, gente, isso não é pra mim. Um belo dia resolvi mudar literalmente, procurei a parte de cirurgia de nariz. Eu levantava, olhava no espelho e falava, gente, não dá pra melhorar. E infelizmente também o que aconteceu, fui no maquiador, ele falou, nossa, seu nariz é um pouco com a pontinha caída, né? Ali pra mim foi o ápice. Falei, não, se ele falou, eu na minha cabeça não gosto, por que não mudar? Outro dia que eu fiz, levantei, olhei e falei, gente, é isso. Então tá aí pra mudar, pra melhor, tá aí pra me deixar bem. E se puder fazer, faça. A gente conversou com a Gabi Fontinelli esses dias, que ela é educadora física também, né? Você também é.
E você é fisioterapeuta também ou teu marido que é? Não, meu marido é fisioterapeuta. Então, depois que você dançar, etc. Tem a liberação facial maravilhosa do Baby. Cuidado. Certo. Então, assim, mas o que eu tava falando? Em relação à Gabi. A Gabi, ela falou uma coisa bem semelhante ao que você está falando agora, que é a importância de você se sentir bem com você mesma. Aham. E não necessariamente você se comparar às outras pessoas para você falar o que é bonito, o que não é. Que você tem que ser bonita você. Sim. Do jeito que você é, né? E isso entra muito na naturalidade dos procedimentos, né, doutor? Com certeza, a naturalidade dos procedimentos. E isso eu queria até levantar esse assunto, porque às vezes os pacientes chegam com a foto de outra paciente falando assim, eu quero isso aqui. A gente não tem como entregar o mesmo bumbum de uma paciente em outra, mas eu consigo entregar a melhor versão dela. Sim. Entendeu? Isso é muito importante. Eu tento passar sempre isso, né? Porque até o nosso tipo de preenchimento, nosso preenchimento que é intramuscular, ele vai valorizar o tamanho e o formato da sua musculatura, né? Doutor, aproveitando isso, o que é a diferença, por exemplo? O pessoal fala muito intramuscular, subdérmico. Você sabe o que é essas coisas, não? Eu Sim. expliquei para ela. Tá, beleza. Porque pra muita gente, né? O pessoal comenta às vezes, pra muita gente isso é meio grego. O que é um preenchimento intramuscular? O que significa isso? Então, quando você vai tratar de preenchedores provisórios, por exemplo, o ácido hialurônico mesmo que a gente usa em rosto, para marcar, para fazer queixinho, né? Você trata em subcutâneo, né? Em subcutâneo profundo, então você consegue dar, são produtos reticulados, você consegue dar uma sustentação, marcar, né? Quando a gente trata de preenchedor permanente, que na verdade são grandes bioestimuladores de colágeno, a indicação é que ele fique dentro do músculo, sustentando, criando colágeno e tecido conjuntivo, e não que ele fique na pele para pesar, como tem os mitos. Então, o preenchimento intramuscular ele vai hipertrofiar o seu músculo, por isso que vai dar o formato bem anatômico, malhado, né, que ajuda muito com o treino. Então, por exemplo, Mas a não Érica, natural. daqui uns 40 anos, o glúteo dela não vai pesar, então. Não vai pesar, pelo contrário. Vai ficar firme. Nós temos casos aí de pacientes que acompanham nos cursos aí que tem 15 anos de preenchimento, né? Que lá no bumbum continua lisinho, o resto da pele até ficou, né? O tempo passou, mas parece que o bumbum não, né? Isso pelo colágeno que é formado, né? O colágeno que é formado, mas assim, quando você fala em intramuscular e subcutâneo, nos nossos tratamentos hoje, por exemplo, eu entrego um tratamento intramuscular e também subcutâneo, que é a colocação de bioestimulador também permanente, só que em uma concentração diferente no subcutâneo. O que isso faz? Você descola a pele, tira as celulites, né, com o procedimento de subcisão. Cada profissional tem o seu modo de fazer a subcisão, que eu considero uma arte, né? E depois a gente aplica um bioestimulador. O que são bioestimuladores? Tudo que traz uma agressão, uma inflamação positiva para o corpo é um bioestimulador, que vai estimular colágeno, né? Por exemplo, o que é o bioestimulador à base de PMMA? Nada mais é do que um gel com umas bolinhas, né? Quando você pega um PMMA, por exemplo, a 30%, você tem ali em 1 ml cerca de 6 milhões de bolinhas, 6 milhões de partículas. O que ela faz? Ela vai estar ali no corpo, né? O corpo vai entender como um produto que está inflamando, ele vai englobar, vai envelopar cada uma dessas bolinhas, uma vai emendar na outra, vai formar o quê? Vai formar um tecido. Então, uma coisa que eu sempre queria deixar claro para as pacientes é que aquilo ali ela nunca vai pegar e vai sentir um produto. Posso tomar injeção? Deve. Porque onde foi preenchido o PMMA, depois do resultado final, ali está vascularizado. Então, se você tomar injeção, ali vai ser absorvido bem. Então, uma coisa que eu queria deixar muito claro para as pacientes, que o preenchimento com o preenchedor permanente é um preenchimento vivo, né? E esses casos, doutor, que o pessoal faz, por exemplo, no rosto, que o pessoal fala, não, eu consigo sentir. Qual que é a diferença disso? Não, na verdade, ácido hialurônico, quando você fizer no rosto, dá para sentir realmente, né? E assim, PMMA em rosto tem que ter uma expertise assim, fora do normal. Por exemplo, aconteceu aí, cerca de 10 anos atrás, até dermatologistas muito bons, o ácido hialurônico não estava tão em alta, você sabe muito de ácido hialurônico, né? Começou a ser importado e depois agora nós já temos até brasileiros. Só que não tinha disponível o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, a produção dele é a base de umas bactérias lá, um negócio, sabe, que é realmente novo, a revolução do... Então, o PMMA, ele existia aí de maneira até descontrolada, fabricado aí em fabriquetas, hoje só pode fabricar em duas empresas aqui, né, que é a Biometric e a Linea Safe,
né? E nos Estados Unidos tem outra liberada. Então, o produto ele evoluiu muito, mas 10 anos atrás, ele estava disponível em qualquer concentração e faziam em rosto, em boca, de maneira descontrolada, sabe? Então, assim, não indico fazer em boca de forma nenhuma, né? PMMA serve para ficar em músculo sustentando e não em pele pesando. Então, se você coloca em boca, cadê o músculo da boca? Não faz sentido nenhum, entendeu? Então, eu também prezo por não ficar sendo tudólogo, não. Eu mexo com glúteo. Né? Se chegar lá, preenche meu rosto aqui, uma coisinha ou outra discreta, você pode ajudar a paciente para que ela não tenha que buscar, né? Outros lugares, mas... Isso entra muito na questão, assim, tem muito profissional de qualquer área mesmo, que ele chega e quer, por exemplo, nessa parte da estética, eu quero te vender esse procedimento, né? E você deve acompanhar muita coisa disso também. Você tem que fazer o glúteo, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa. Como é que você faz, assim, a tua consulta? O que você busca entender na tua consulta sobre a paciente? Sempre eu procuro saber sobre ela, sobre a vida dela, saber o momento dela, né? Como que ela tá, né? Primeiro emocionalmente, né? Porque às vezes ela não tá buscando um glúteo, não é o glúteo que vai resolver a vida, é outra coisa. Às vezes primeiro é o emagrecimento, eu indico para um nutrólogo. Eu não busco fazer tudo, não. Mas... procura a jornada estética dela. Todo mundo tem uma jornada estética. O que ela já fez, o que ela fez que deu errado. 90% dos meus pacientes têm uma coisa que fez que deu errado, que não está satisfeita, né? Procuro saber tudo isso para depois fazer a minha indicação em relação ao glúteo ou fazer a minha desindicação, porque na verdade ela precisa emagrecer, na verdade ela precisa de uma pequena lipo. Então tem ótimos cirurgiões para indicar, né? Tem cirurgiões amigos, né? Cirurgiões que estão iniciando, tem cirurgiões de alto escalão, como o Dr. Tiago Pauliello, que é o cirurgião da Virgínia lá, eu indico sempre paciente para ele, fico muito feliz quando as pacientes vão, porque eu sei que está em boas mãos. Então, eu procuro não entrar em outras áreas e fazer o que eu sei, né? O que eu sei e que eu consigo ter certeza que eu vou entregar um resultado bom. Então, não costumo ficar sendo tudologista, não. Isso é interessante porque até te dá mais tempo para estudar e para se capacitar, mais prática também, né? Com certeza. Se você todos os dias trabalha com glúteo, todos os dias, tem intercorrência também, você tem que resolver. Mas não, na segunda foi glúteo, aí terça e quarta eu só mexi foi com o nariz, aí no outro eu mexi foi só com... Entendeu? Então, assim, a minha preferência foi para ser super especialista nisso. Bacana. E a tua... nessa parte da dança. Como é que tá a tua carreira hoje? O que você anda fazendo? Me conta. Eu me formei em educação física, então eu sou personal e dou aula de samba também. Né? Sou dançarina, sou passista show também, faço N coisas, né? Eu fiquei brincando que eu sou mãe 24 horas por dia, em tempo integral, literalmente. Esposa também, né, baby? Mas eu faço de tudo um pouco. Sou atriz, gosto também de falar, como eu falei pra você, adoro perguntar, fazer entrevista, essas coisas assim. Então, de tudo um pouquinho. Mas essa parte de dança e personal é o que tá realmente mais me tomando tempo mesmo. Não adianta treinar. Não, também. É que treinar ajuda, né, cara? Não tem jeito. A gente pode falar a mesma coisa do glúteo, né? É verdade. A gente pode falar a mesma coisa do glúteo. Tem muita gente que faz glúteo há muitos anos e não faz um glúteo tão bom quanto os teus. Obrigado. Entendeu? Então, assim... Mas eu, quando eu digo da dança, porque a Érica, por exemplo, você vê, ela chega, ela já domina, e mão pra cá, mão pra lá, e ela enche um espaço. O movimento dela. Não, e assim, por exemplo, eu lembro das vinhetas, eu assisti as vinhetas, tipo, você fala assim, não é uma coisa que é aquela coisa, tipo, vulgar, é uma coisa de beleza. Beleza, é arte. Beleza como uma coisa vulgar. Não, nunca. De forma nenhuma. A beleza realmente estava ali desnuda, só com pintura, mas você via como arte. Nunca ninguém viu safadeza naquilo. E, por exemplo, até a parte do glúteo que você falou, eu nunca na minha vida imaginei que uma globeleza precisasse fazer um procedimento de glúteo. Agora, eu não sei como seria antes, né? Porque todas as globelezas nós não tínhamos procedimentos estéticos. Eu acho que a única que teve, se eu não me engano, depois de ter filho, foi a Valéria, porque aí ela
ia retomar, né, como Globeleza, então ela fez alguns procedimentos, não sei quais, então eu não vou falar, mas antes não podia, não tinha silicone, não tinha nada grande, realmente tinha que ser aquela Mion, né, digamos assim, né, tudo pequenininha mesmo. Agora sim, e aí voltando à questão que eu ia falar referente a uma aluna minha, ela me viu num show que eu tava fazendo de samba, e aí ela me mandou mensagem, me encontrou lá no Instagram. Então eu vi você sambando, vou fazer um aniversário, vai fazer 50 anos, e eu quero que você me ensine a sambar. Cara, ela tá com 3 aulas, tá maravilhosa. Ela não sabia sambar direito, ela tinha aquele sambinha, né, arrastadinho que todo mundo jeito. tem. Todo mundo tem salvação, importante. Não, eu vou precisar dessas aulas também. A prática leva à perfeição. Negação. Não, forró? Como assim? Bom, não. Mas Ele não é baiano o suficiente. Não vai o suficiente, não só mineiro. Não, tudo que tem prática leva literalmente à perfeição. Tá aí o doutor pra isso, tá deixando cada vez os bumbuns mais maravilhosos. É isso. Mas uma coisa que vocês estavam comentando antes também, aproveitando isso, é da Paula Oliveira, né? Que teve toda uma polêmica também esses dias sobre isso. Eu já recebi de encaminhamento no Instagram sobre Paula Oliveira, né? Hoje saiu lá no Google ela falando que lamenta porque perdeu alguns contratos de parceria por causa disso. Acho que o pessoal... O que foi essa história, afinal das contas? O que aconteceu? Eu tava me inteirando sobre isso à tarde, depois de ter recebido tanta coisa, né? O que acontece? A Paola ficou nos últimos... Em 2020, 2021... ela foi rainha de bateria, né? Ela é rainha de bateria. Rainha de bateria. E aí, ela apresentou um bumbum maravilhoso, assim, nos últimos anos. E, assim, quando foi agora, em janeiro, apareceu uma foto dela na praia, de biquíni, mas, assim, mais tranquila, na dela lá, tá? E ela tava com um glúteo um pouco flácido, diferente do que ela apresentou das outras vezes. Tirou né? o bumbum pra descansar? Tirou o bumbum pra descansar. E tava com um padrão assim de flacidez e um pouco de lipedema também, que dá pra perceber, né? Que o padrão de lipedema é quando tem aquela gordurinha, a pele apergaminhada, assim, em região de joelho, mas que poupa os pés, né? Diferente. Dá pra ver que ela tá sofrendo com lipedema. Mas também com glúteo mais flácido. Talvez ela fez algum procedimento que foi provisório, não permanente, né? Meu sonho é que ela viesse aqui na clínica, aqui, eu fizesse um permanente nela pra ficar pro resto da vida ninguém falar nada mais. Mas a Paola é linda, né? O pessoal que fica aí cobrando demais. Né? Cobrando demais. Eu sou suspeita pra falar. Paola, Não, mas em relação a carnaval, pra mim é uma das rainhas mais bonitas. Sim. E essa questão da cobrança também que existe. Exagerada. Né? Não, a cobrança, inclusive autocobrança, isso aqui eu vou falar até para os meus pacientes. Gente, não se cobrem tanto, não se cobrem tanto. De vez em quando eu faço uma consulta online e aí uma paciente chega linda, mas que tem como melhorar? Tem, né? Claro que tem como melhorar. Aí ela fala para mim, fala assim, eu não tô aguentando conviver com isso. Tipo assim, já é linda, tá com um corpo bonito, tem como melhorar. Ela tá tão, assim, com pressa. Eu não tô aguentando conviver com isso, mas calma, a gente faz o procedimento, acompanha. E tem que tomar muito cuidado nessas horas por causa da expectativa também, né? Sim. Porque senão a paciente tá com uma expectativa de que isso vai resolver a vida dela e às vezes não resolve. Sim, eu sempre alinho as expectativas, mostro casos semelhantes, né? Personas semelhantes, da mesma idade, com o mesmo perfil. Né? Não tem como uma mulher de 50 anos querer ter o mesmo resultado de uma menina de 25. Mas só para fazer um parênteses, doutor, digamos assim, um médico acabou de começar a fazer isso, fazer os procedimentos. Como é que ele vai fazer para mostrar esses casos, assim, que nem você já tem centenas de casos, né, chegando nos milhares, talvez. Então, assim, como é que você faz? Você hoje consegue mostrar isso, mas como é que foi esse teu começo de carreira? Digamos assim, tem um médico que tá olhando para você hoje no podcast, o cara tá lá na UTI, no plantão, tá mais tranquilo, tá vendo teu podcast. Sim. Na verdade, foi primeiro fazer os casos com Hamilton, né? Os casos do curso dele, que são muitos casos. Quando faz um curso lá, é gente demais, então a gente pega o bumbum de todos os tipos. E depois... Assim, depois que você tem resultado já comprovado, todo mundo confia em você, né? Então, as pessoas confiam no seu resultado. Então, para quem estiver começando, né? Eu recomendo buscar pessoas que confiam em você para você apresentar um resultado. Porque depois que você tem resultado, você tá lá no meu Instagram, bumbum cheio de celulite, bumbum mole, ficando lindo, não sei o que, a pessoa não tá confiando em você, tá confiando no que você já mostrou, né? Então procure pessoas que confiam em você, desde que você tenha segurança de sua técnica também, né?
e faça nessas pessoas, né? Faça, explique para ela todas as expectativas, né? Eu fiz uma das minhas primeiras pacientes foi uma personal que treinava com a gente lá no Bodytech, a Rafa. É um dos casos mais bonitos que eu tenho postado lá. Mostrei para você, não é, Erika? Já acertou de primeira, então. De primeira, assim. Foi uma pancada. Rafa, obrigado, viu? E ela nunca viu nenhuma postagem minha sobre casa, nem nada. Eu falei, Rafa, eu tô mexendo no negócio de bumbum, quero fazer o seu. Aí ela, bora. Aí eu falei assim, gente, bora. É confiança também. Confiança. Então a pessoa confia. Então, assim, tem toda uma história antes, né? A pessoa confia. Ó, ele não é uma pessoa que faz coisas com irresponsabilidade. Vejo sempre estudando, vejo em cursos. Com pessoas né? confiáveis. Com pessoas confiáveis, com grandes nomes. Eu vou confiar. Também. Entendeu? Então, para começar, o segredo é não desistir, né? No princípio, dá medo mesmo de você não ter paciente, do seu resultado, principalmente, não ficar bom. Mas depois vai acontecendo, sabe? Parece que chega o tempo de colheita. E como é que foi a tua escolha pelo glúteo? De onde que caiu isso? Tipo, vou fazer bunda. Como é que foi isso? Vou virar bundolo. Sociedade Brasileira de Bundologia. Ivan, foi mesmo acompanhando os casos do Dr. Hamilton, do Dr. Shakur, vendo. Eu realmente nunca tive vontade de fazer cirurgia plástica, não queria passar pela cirurgia geral, acho muito penoso. E comecei a ver resultados fantásticos, né? E pesquisei demais aquela história meio de PMA, aquele negócio, pesquisei. Quando eu estava esgotado de pesquisar mais, aí eu conheci o Hamilton, né, de maneira despretensiosa, aí fizemos os cursos, viajamos e tudo. Foi quando começou a aparecer clientes, aparecer casos, assim, de maneira fantástica, sabe? E a escolha foi porque realmente, assim, eu quero entrar na estética. Eu tenho paixão pela estética, eu acho que eu tenho um olho bom para isso. Eu consigo olhar. A Erika chegou lá, eu falei, a senhora, isso foi operado, foi com costela, foi, não sei o que e tal. Eu tenho um feeling bom de estética, né? Então, eu via que rosto todo mundo mexia, sabe? Todo mundo, todas as áreas, né? Inclusive, né, tem muitos dentistas fazem muito bem a harmonização. Então, eu não queria entrar num negócio que tava... Mais do mesmo, né? Mais do mesmo, né? Inclusive, difícil hoje achar dentista que mexe com dente, né? Cabe aqui até um parênteses. Minha namorada Dani tem uma clínica de odontologia, chama The Clean. E lá faz lentes de contato porcelana. Eu realmente demorei a acreditar que eu deveria tirar a resina para colocar porcelana, mas pra gente que mexe com estética, vou te falar, foi essencial. Quando ficou pronto o sorriso, Ivan, foi um negócio assim de, sabe, você abre a boca... Você ilumina, né? Ilumina, sabe? É diferente, né? E um sorriso anatômico, um sorriso... Né, que não tem a cara também, eu vejo lente de contato também como igual o bumbum, que não tem cara de preenchimento, tem cara de natural, né? Então, Dani, obrigado pelo sorriso de Clean. Bacana. Teu também? Não, meu é natural. Não que não seja, doutor. O seu é bonito, hein? O meu tem até um trincadinho que eu usei muito tempo atrás. Como que fala? Aparelho. Aí eu só fiz clareamento, mas inclusive eu vou lá na clínica, tá? Já tá marcado pra semana que vem. Bacana. Vou fazer uma limpeza, fazer mais um clareamento, que já passou do tempo, que eu quero mais branquinho. Bacana. Eu tomo café demais pra fazer clareamento. Eu não sou muito de tomar café, mas eu sou muito do doce, né, gente? Uma coisa que eu peco muito é doce. Doce também tá dentro eu do não doce. gosto. Não gosto muito, não? Sou muito fã de doce. Mas eu amo também. Nossa, eu gosto de uns doces na madrugada, mas eu adoro. apliquei uns manjar, agora eu tô... Eu falei pro doutor, o tijolo que é de lá de Minas, nossa senhora, eu sou apaixonada em tijolo. E os queijos. Aqueles queijos Sim, mas aí a trançados, questão do corante que realmente pega em questão de dente, né? Sim, muito... E aí é ruim, você acaba de comer um doce, já vai escovar o dente, não tem graça, quer ficar com aquele gostinho na boca. E me diz uma coisa. Você olhou o Shakur, beleza. A tua paciente falou do Shakur, falou do Dr. Fúvio. E você já tinha ouvido falar do PMMA? Você sabia o que era? Você aplicou sabendo o que era? Como é que foi essa história? Tem muitas histórias, né, na verdade, né? Principalmente uma pessoa que é famosa que falou sobre, só que foi de um lado negativo. Só que a partir do momento que o profissional, ele te passa a segurança e você também pesquisa, claro, sobre, você se sente realmente confortável para fazer aquilo. Né? O doutor me explicou super. Eu também fui atrás para pesquisar, para saber... pesquisar não, para realmente me...
familiarizar com aquilo, ver se aquilo não me faria mal. E depois que o doutor explicou, me senti muito mais segura. Porque assim, o produto, por mais que você pense, né, tem aquela informação da pessoa que é famosa que falou que pra ela foi ruim. Mas por que foi ruim pra ela? Realmente foi esse produto? O profissional aplicou de forma correta? Então, se ele não te passa uma segurança, se ele não sabe fazer um procedimento certo, vai dar ruim. Vai dar M, né? E tem outras questões que envolvem isso também, né? Tem essa parte do profissional, mas tem a parte também do paciente muitas vezes. Porque você tem, por exemplo, tem um caso que é emblemático, que é de uma professora da pós-graduação, tanto da do Hamilton, quanto da Unimes, quanto da do Dr. Honório também, que é a doutora Tatiana, né? A Tatiana deu aula no Hamilton? Não, nas minhas não. Tá precisando. Precisa. Ela é fantástica. A Tati, assim, principalmente para quem, assim, às vezes não entende tanto do procedimento, começar com a Tati é um negócio espetacular, tá? Ela fala assim, ela conta, uma das histórias que ela conta é que chegou uma paciente lá, né, fez o glúteo com ela, etc. Ela passa todas as instruções, passa um folhetinho com as instruções, passa as instruções pelo WhatsApp, né, pro pós-procedimento, etc. A paciente gostou muito do resultado, gostou tanto que chamou o namorado para ir para um motel logo depois do procedimento. O que deu? Infecção. Meu Deus. Foram na banheira do motel, depois do procedimento, fizeram a festa. Semana seguinte estava no hospital, alguma coisa assim. Semana seguinte, ou sei lá quantos dias depois, estava no hospital. Eu sempre oriento, passo todas as orientações também, né? Ficar pelo menos uma semaninha ali. Tem que mas ter o assim, repouso, gosta tem que ter o tanto cuidado. que quer usar, né? Não, mas tem o curativo, tem outras coisas. Tem que tomar cuidado, né, gente? Gente, é uma coisa que, querendo ou não, tá exposto ali ainda, né? Sim. Se você sai com curativo de um lugar, você vai pra um lugar que não é higiênico. Não, e aí você pensa, por exemplo, essa pessoa, ela chega num hospital, chega num lugar desse jeito. Vai falar que foi o produto que tá matando. Sim. Tem nada a ver, né? Mas vai Nunca falar que vai comentar que foi à vontade. nunca vai falar, né? Porque infecção pode acontecer se você injetar água, vai dar infecção. Sim. Pode dar, né? Tem nada a ver. Não, e pode acontecer do nada, quase, né? Do nada, inclusive, né? E tem outra coisa, tem a parte também de combinação de procedimentos, de combinação de produtos, de um monte de outros aspectos que influenciam. Sim. Né? Então você tem, por exemplo, eu coloquei PMMA, beleza. Aí eu fui lá e coloquei ácido hialurônico, aí eu fui lá e fiz isso, aí eu fui lá e coloquei tal coisa, aí eu fui lá e coloquei outra coisa de tal jeito. Tem alguns produtos, eles não se conversam muito, né? Por exemplo, o PMMA e o ácido hialurônico, até onde eu sei, inclusive tem produtos que eles misturam, etc. E não, assim, o PMMA e o ácido hialurônico, eles não se matam, digamos assim, mas tem produtos que eles meio que fazem mal um pro outro, né? Não, principalmente quando chega paciente que tem essa jornada, como eu digo, já preenchi isso, preenchi aquilo. Quando preencheu, fala que foi PMMA, se não foi um dos meus conhecidos, né, da nossa liga do bumbum, eu sempre peço um mapeamento glúteo para saber. E não foi só uma vez que eu peguei hidrogel no glúteo. O hidrogel foi uma coisa horrorosa. Ele costuma ficar expulsando assim, então encapsula para fora, só que na região de mais superficial. Então fica parecendo um balão, assim, sabe? É como se fossem aquelas gosmas, aquelas gelecas, né? Como se fosse uma geleca. E quando eu vi, anatomicamente... Não, é sério, parece que tem uma geleca embaixo da pele, assim, é muito Quando eu esquisito. vi, eu já sabia que era. Só pedi um mapeamento para confirmar, Pra ter sabe? certeza. E nós fizemos até um procedimento lá de retirada, depois reconstruímos com o PMA. Então o vilão serviu para salvar, né? Mas... A desinformação desinformação. Não, e isso falando do vilão servir para salvar, uma coisa muito interessante é os casos, por exemplo, tem muita gente tirando prótese, né, dos glúteos principalmente, tem muito cirurgião plástico que não faz mais prótese de glúteo por nada no mundo. Quase não existe mais, viu? E tem muita gente tirando essas próteses do glúteo, e aí tem que esperar um tempo, né, quase um ano mais ou menos, fechar a loja, né? Porque a loja ela é uma loja antiga, geralmente, né? Não é uma loja nova. Então o cirurgião tira e muitas vezes preenche depois com PMA. Loja é o alojamento da cápsula, né? Cápsula do silicone. E aí tem que esperar isso fechar, e aí depois pode preencher. Depois pode preencher tem que ser com PMA, não tem outra coisa para resolver isso aí não. Nem para produzir tecido. E aí dá para recuperar esse volume, porque o pessoal tira a cápsula, não tem mais quem coloca cápsula de silicone, ou não é mais recomendado. E aí
tem muita gente que tem medo do PMMA. O que você diria para esse pessoal assim, por exemplo, eu tirei a cápsula de silicone, tô com glúteo, eu tô triste pra caramba com o meu glúteo. Na verdade, se você pegar lá na Anvisa lá e for ler sobre o polimetil metacrilato, ela vai estar. Esse procedimento é indicado, esse produto é indicado para reconstrução muscular em áreas específicas, não sendo contraindicado para o glúteo, né? E corrigir assimetrias, corrigir lipodistrofia. Pode ser usado em paciente que teve poliomielite, paciente que teve, né, uma hipotrofia muscular após um acidente. Então, assim, é super seguro, né? Então, nesse caso, por exemplo, de que tirou prótese, o único tratamento possível é preenchedor. Preenchedor permanente, produzir tecido ali para retornar. E assim, em mais de uma sessão. O que o pessoal comenta muito, por exemplo, muitos médicos comentam, o PMA não pode ser usado para fins estéticos. Só que não existe uma especialidade de estética na medicina. E uma coisa que sempre assim, me deixa meio confuso nessa parte, que eu não sou médico, eu não sei o porquê disso, não sei por que não existe uma especialidade de estética, mas como é que funciona isso, por exemplo, em relação aos outros procedimentos? Por exemplo, o silicone ele pode ser usado para fins estéticos? A prótese? A prótese silicone é liberado, né, pela recomendável Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas lá, quanto a essa fala de que o PMA não deve ser utilizado para fins estéticos, aí, assim, a dúvida da paciente não é se deve ser usado para estética ou não deve, é se vai matar ela, é se vai fazer mal. Aí tá lá. É coisa se que você morre. machucou o glúteo ou se você teve uma queda de moto, destruiu o seu glúteo, o PMA é indicado para você fazer uma reconstrução e ficar bom. Então, se está indicado a matar, não mata. Né? Agora, se você quiser usar para deixar bonito, não, aí vai ser complicado. Aí o bumbum seu vai dar problema, etc. Então, assim, não faz sentido nenhum. Quero evitar. Inclusive, assim, tem o manual do SUS, né, que é, tipo, bem bacana sobre isso. Ele fala muito sobre o PMMA, sobre o uso. A doutora Suzana Barreto, que fez milhares de pesquisas, dezenas, centenas de pesquisas sobre isso. E, assim, o SUS tem aprovação, tipo, deixa comprar o PMMA, tipo, ele autoriza a compra de PMMA para correções volumétricas em vários casos, né? O que eles não... o que está dizendo na Anvisa, por exemplo, na normativa da Anvisa, é para correção volumétrica ou correção de assimetrias e etc, né? Lipodistrofia. E que não é contraindicado para os glúteos. Para glúteo. Não é contraindicado pelo glúteo, está escrito lá. Então, assim, o jeito que é colocado muitas vezes é que é contraindicado, mas não é contraindicado. É uma completa desinformação, Ivan. Uma completa desinformação. E às vezes tem muita coisa que, por exemplo, como não existe essa formação de estética, eu não vou entrar tanto nessa parte, porque você que é o advogado aqui. Mas, assim, por exemplo, se não existe medicina estética, se não existe essa especialidade, nada que médico faz é para estética. Então, todo médico que trabalha com qualquer coisa estética estaria errado também. Exatamente. E se você pegar, por exemplo, a pessoa tá com, sei lá, o Hamilton mesmo, que é ortopedista. Ele estava comentando do primeiro caso que ele fez de preenchimento, foi um caso de correção porque teve um acidente, né? Foi um caso que ele teve, na verdade, fazer uma cirurgia em que praticamente sacrifica lá o glúteo máximo, né? Ele teve que fazer uma cirurgia numa técnica lá da ortopedia, que ele é cirurgião de quadril. E aí a paciente ficou totalmente revoltada com ele, falou que ela não importava com o tratamento, que ela queria o glúteo dela de volta. E assim, você vai falar que isso não é um procedimento estético também? Com certeza. Então, a estética, mas na verdade a estética muitas vezes ela está ligada a, inclusive, problemas de depressão, problemas de autoestima. Então, corrigir alguma coisa ali, eu nunca imaginava, tá? Que um buraquinho, uma celulite, estava deixando a paciente acabada. Sim. Tava deixando ela sem vontade de viver. Imagina a Paola Oliveira, por exemplo, essa semana com esse negócio todo, tipo, qual que é o sentido de fazer essas críticas? Primeiro, qual que é o sentido de fazer essas críticas? Porque a vida dela é a vida dela, ela faz o que ela quiser. Gente, pra mim, eu acho gente, sim, é uma das rainhas mais sim, lindas, pelo amor de Deus. E é bacana que sai dessa questão de padrão também, né? Cada um tem o seu padrão. Não tem como a gente falar que padrão de rainha é coxuda, né? Não, que aí já tem a Evelyn, Evelyn Bastos.
Meu Deus, espero que eu esteja falando sobre o nome dela certo, que é a Rainha da Mangueira. Ela tem aquele padrão mais gostosona, né? Que é tipo a Graciane. A Paola já tem o padrão da Paola, né? Na minha escola de samba, Mocidade Alegre, a Aline, que é maravilhosa também. Ela já é mais mionzinha. Então, cada uma tem o seu jeito, cada um tem o seu corpo, gente. Isso que é o bacana. Seja com celulite, seja sem celulite, então... Tem uma frase que um professor de história do meu cursinho falou, já tô sendo saudoso, assim, nas coisas antigas. Na minha época, mas teve um professor de história que ele falou o seguinte: vocês sabem por que todos somos iguais no direito, por exemplo? Porque o motivo de todos sermos diferentes é que todos somos iguais. Porque nós somos iguais em sermos diferentes. Em sermos diferentes. Então, isso é uma... Assim, todos somos diferentes. E é exatamente isso que nos torna iguais. A gente não vai conseguir ser igual a outra pessoa, por mais que... graças a Deus, se fossem todos iguais, nossa, seria uma chatice. Ia ser que nem aqueles robozinhos da Tesla lá. Tipo, aquele monte de robozinho, exército. Faz a mesma coisa, pensa igual. Pega vírus. Pega vírus. Né? Então, assim, e até isso, até nessa parte, né? Se todo mundo fosse igual, qualquer um vírus que pegasse pegava todo mundo, por exemplo, né? E a gente tem as curas, tem as coisas exatamente por causa dessa diversidade que a gente tem de pessoas, de tudo que é coisa que a gente tem no corpo. Então, assim, até os gordinhos fazem parte disso. Né? Todos nós. Tem algum papel. Então né? somos A gente serve para alguma coisa. Não tá tendo muito gordinho mais não, depois do Monjaro. Depois do Monjaro. Então, Você tá usando na clínica, não? Na verdade, eu fiz alguns treinamentos em emagrecimento e em reposição hormonal, justamente para não desviar o foco, ainda não, mas sei prescrever, né? Faço em mim. E assim, é importante saber porque as pacientes chegam, elas muitas vezes estão usando até errado, eu tenho que corrigir. Né? Então, assim, a gente é médico como um todo, né? Você tem algumas obrigações ali de orientar sua paciente e ela acaba confiando muito em você. Então, eu acredito que em short time nós vamos ter que implementar isso justamente para ajudar as pacientes a continuar essa jornada do emagrecimento, a modelação. Você chegou a ver aquela pesquisa, eu não sei em quantos anos lá, não sei das quantos nos Estados Unidos, acho que 50 anos ou sei lá quantos anos que estavam medindo um índice de obesidade. Foi a primeira vez na história que diminuiu esse índice? Então, assim? com certeza, essa redução ela tem a ver com os emagrecedores, né? Inibidor de GLP-1, de GIP, né? Que são a Victoza, o Monjaro. É um assunto legal de entrar hoje, porque assim, muita gente nem sabe. É aquela canetinha, não sei o quê. Esse negócio vendeu tanto que, por exemplo, na Europa, falando aí um pouco de economia, na Europa o grupo mais Nova rico... Nordic, né? O mais rico da Europa era o grupo LV, o grupo Louis Vuitton, que era dona ali da Hermès, de todas aquelas marcas do mundo, da Moët Chandon, de tudo aquilo. E aí, com a revolução do Victoza e depois do Ozempic, o grupo Novo Nordisk, né, da Dinamarca, inclusive tem uma planta lá em Montes Claros, né? Cidade que eu morei. Eu não sabia disso. Uma das maiores é em Montes Claros que produz insulina. A antiga Biobras se tornou Novo Nordisk. Lá tem um tanto de dinamarqueses lá que trabalham lá. Em Montes Claros tem muita gente competente. E eles têm uma porcentagem gigante do PIB da Dinamarca. Não, né? é quase tudo, né? E é o grupo mais rico da Europa hoje, né? Então, a indústria do não comer hoje ganha mais dinheiro que a indústria do comer. Ele paga caro para não comer. Paga caro para não comer. Paga caro para não comer. E comer é tão bom, né? Nossa. É bom, cara. Nossa senhora. É bom. Sou suspeita pra falar. Lá em Minas eu almoço nas 3 casas. É que é bom. E você não tem como não almoçar, né? Não tem, senão nós achamos ruim. Senão eles acham ruim você também, né? Porque você quer almoçar em todas mesmo. Tudo é gostoso. Cara, restaurante mineiro, comida goiana, eu gosto tanto, mas tanto. Nossa. Mas tá, gente, a gente já tá aqui quase 1 hora. Passa rápido, né? Passa rápido. É o bate-papo. E, doutor, eu queria saber se você quer adicionar mais alguma coisa, se você quer falar mais alguma coisa sobre algum tema específico, sobre algum recado, alguma coisa que você queira passar para os pacientes. O recado é convidar os pacientes para conhecer nossa clínica, Design Glúteo mesmo, tá? Para, se tiverem dúvidas, assistirem nossos podcasts, assistirem nossos vídeos, ou comparecer à clínica, ir lá tomar café, comer pão de queijo, né? E para tirar as dúvidas mesmo, perder o medo, que eu vejo que há um grande anseio, uma grande vontade com um grande medo também.
de fazer procedimentos estéticos, sobretudo em glúteo, procedimentos permanentes, né? Que perca o medo, que pesquise, que deixe de ouvir achismos, né? E que busque sempre seus sonhos. E para os profissionais que queiram entrar na área, dou total apoio também, tá? Nós não temos isso de ficar escondendo, tá? É uma área super legal, né? Que você realiza sonhos e que aumenta a autoestima das mulheres. É verdade isso, Érica? Nossa, maravilhoso, gente. Não tem como. Eu falei, brinquei com você quando eu cheguei, que eu perdi umas 2, 3 calças. E eu não tenho problema com isso. Agora eu vou poder usar os meus vestidos que eu gostava. Já gosto, né? Mas coladinho, gente, que perfeição. Olhar assim e falar, tô bundudinha, tá maravilhoso. Tô me sentindo super bem comigo mesma. Não que eu não estava antes, mas agora realçou que já era bom, né? Mas, e você quer falar mais alguma coisa? Dar um Eu recado? quero agradecer mais uma vez ao doutor por ter melhorado a minha autoestima, porque assim, gente, depois que a gente vira mãe, né, nessa questão, a gente se coloca sempre em segundo lugar. Sempre é o nosso filho à frente. Até os maridos ficam meio assim receosos, nossa, é só o bebê, mas assim, é porque a gente tá tão ali naquela... É tudo muito novo, né? Então, é se olhar também. Se olhe com carinho, se olhe com bastante amor. Seu filho vai estar ali, ele vai crescer e você vai continuar sendo mulher, além de mãe, claro. Então... vão lá, conheçam o doutor, né? Como ele falou, vai tomar um café, vai tirar as dúvidas, porque, gente, graças a Deus, o Google está aí pra isso, né? Pesquisem, se informem, é um método seguro, é um método super confiável, quase que indolor, digamos assim. Tem pessoas que são mais suportáveis, né, a dor, né? Verdade. Eu fiquei meio ali, mas, assim, é um método super bacana, super tranquilo, o doutor te deixa super à vontade. Então, pesquisem bastante sobre qualquer tipo de procedimento que vocês venham a fazer, beleza? E é isso, né? Tudo que tiver pra deixar a gente melhor, pode fazer. E o carnaval tá chegando, né? E o carnaval tá chegando. Gente, eu tô aqui. É pra agora, Pra 1º agora. de março, desfilo 1º de março, Mocidade Alegre. 00:40 a gente vai estar entrando ali na avenida. Espero que vocês acompanhem. Posso deixar meus agradecimentos aqui também? Por favor. Eu fiz uma colinha porque eu sou super ruim de cabeça. Agradecer o Léo maravilhoso, meu amigo personal styling, lá da Sala Agency. Carol Vitório, minha Nutri. O William Carmo, meu personal, porque a personal também tem personal, assim como o pessoal, né? O pessoal que é do psicólogo, né? Psicólogo Médico também tem precisa, o médico tem médico também, eu sou personal que também precisa de personal. O William Carmo, com certeza, né? Nosso doutor aqui da harmonização glútea, o doutor Fúvio. Silmária Luz, terapeuta de mães. Gente, deixando aqui rapidinho, tá? Obrigada pelo espaço. 1º de maio, ela vai fazer a primeira MTG, que é Mãe Também é Gente. Se informem, vou deixar direitinho depois pra vocês lá no meu Insta. Vai ser no Espaço Pompeia, aqui em São Paulo mesmo. E eu acho que é isso, agradecer a todos. Mocidade Alegre desfila 1º de março, nos acompanhem. Estarei lá belíssima, bem desnuda, bem confortável com o meu glúteo novo. E é isso, obrigada pelo espaço. Isso aí, vem. E vem ser mais feliz. Vem ser mais feliz. Com certeza. A gente tem que fazer uma vinheta dessa. Sim. Não, e que massa isso das mães. Sim, é a Silmária Luz. Ela entrou em contato comigo, né? Porque justamente também em questão do jeito que o doutor falou, né? Eu sou uma pessoa real. Eu coloco lá, justamente isso lá na minha IG, né? É real oficial. Sim, porque eu eu achei mostro. muito massa isso. Eu mostro tudo, real oficial. Meu filho tá brigando. Gente, às vezes eu tô gravando, ele tá aí. É uma loucura total, eu achei gosto muito disso. Massa. Eu olhei assim, eu entrei no teu e falei, cara, que massa, eu não imaginava que era isso. E aí ela entrou em contato comigo justamente por isso, por, né, questão de, lógico, a Globeleza também, e eu falar pras mães, pra elas terem esse cuidado. E a Silmária, ela vai fazer esse evento dia 1º de maio agora de 2025, é a primeira, né, primeiro MTG, que é Mãe Também é Gente. Vai ter um espaço pras mães deixarem os filhos, elas entenderem, porque o pós é difícil, tem pessoas que não têm aquela rede de apoio, então vai ser um evento bem bacana, bem gostoso pra gente conversar. Que massa. Depois me passa os contatos, as coisas pra gente divulgar também. Pode deixar. Obrigada. E, doutor, parabéns. Parabéns. Essa semana eu sei que foi bem tensa pra você, né? Obrigado pelo teu tempo. A gente tá marcando esse podcast desde outubro, pra você ter noção. Sabe, eu acho que depois do que a gente conversou hoje mais cedo... Depois do que a gente conversou hoje mais cedo, depois que você falou aqui agora, eu acho que era exatamente isso. Porque novembro deu um negócio que atrasou São Paulo inteira e a gente não conseguiu chegar em São Paulo. Foi né? nas chuvas que você comenta Também. Teve um outro incidente ali que eu prefiro não comentar muito. Tá. Né? E nem fazer nenhum gesto esquisito. Entendi. Tá? Mas assim, teve um incidente no aeroporto e atrasou os voos em São Paulo inteira. A gente atrasou o voo, ficou mais de hora esperando na pista, além do atraso. Sim. Então assim, eu literalmente cheguei no aeroporto mais tarde do que o podcast começaria. Até o pessoal aqui do estúdio também
foi bem compreensivo disso. É São Paulo sendo São Paulo, né? São Paulo sendo São Paulo. As coisas acontecem no dia que tem acontecido. Sim, é Hoje impressionante. tá muito É melhor do que impressionante. aquela Sim, vez, é impressionante. Sempre É assim. muito. Nos conhecemos, massa. doutor. Sim. Falei, o carnaval Época tá de aí, carnaval, é. né? Aquele que eu tinha falado, que a gente ia falar sobre mães, né? Sim. Então, E você teve essa semana a entrevista no UOL também, né? O UOL chamou você para uma entrevista, Essa para semana umas teve perguntas uma- bem foi bacanas. Super legal, tinha umas perguntas meio alfinetando lá, mas foi top. Mas, Sempre tem, né? Tô preparado. É bom saber desvencilhar. Eu sou acostumado com Dar fogo. uma. tá. Vamos só fazer uma brincadeirinha assim, só para acabar. O que não pode faltar no carnaval? Globeleza. O que não pode faltar no glúteo? Bumbum na nuca. Não vai faltando no glúteo? Não vai faltando no glúteo? A minha técnica é design glúteo. Harmonia, design. Design. Por que você chamou design glúteo? Qual que é a ideia disso? Cara, o nome design glúteo, na verdade, foi um presente de um amigo meu. Eu até falei no outro podcast. Tem um amigo meu que é um verdadeiro artista lá da minha cidade de Espinosa, né? Chama o Washington Nunes. Ele tem um salão aqui, Beleza Fidalgo. Ele é acho que é o cabeleireiro mais famoso que tem aqui. E eu falei com ele, eu tô querendo um nome e tal. Falei uns nomes bobos aí. Ele falava assim, too much. Aí eu falava outro, ele, pobre. Aí eu Bem falava sincero. outro, ele... Aí ele pegou, anotou e falou assim, design glúteo, guarda aí, você vai precisar. Aí eu guardei e achei fantástico, foi lindo. Massa, que massa. E Na parabéns. medida. Aham. Na medida. Gente, Você gostou do nome? Gostei. e fica uma Acha, coisa né? que é séria, ao mesmo tempo Sim. não é, tipo, Sim. não é sem graça. Exatamente. E não sai do contexto também, né? E cria nessa parte de você embelezar. Exatamente. Design glúteo. Pois é. É minha técnica. Show. Gente, obrigado vocês dois pela participação. É agradeço. uma honra ter vocês aqui. Pessoal que assistiu, obrigado, né? Deixa o comentário se vocês gostaram. Segue eles, né? Vai estar as coisinhas aqui. E comenta no perfil deles, faz um monte de coisa. Vocês que ficarem interessados no procedimento, dá uma olhadinha no perfil do doutor também, que é muito massa. Acompanha a Érica, você que é Onde que você dá aula, Vem Érica? comigo. Em São Paulo Eu só? dou- sim, eu dou aula para os meus alunos nas residências deles mesmo. Também dou aula particular. Então é isso. Eu dou aula de samba, personal. Tô aqui para conversar também. Adoro conversar. Fica aí o meu contato para vocês, né? Tô aqui. Quem sabe virar também colega de trabalho. Daquelas eu me vendo também. Então eu sou assim. Mas é isso. Aula de samba, personal. Estamos aqui. E o carnaval tá aí. Fechou. Gente, aproveitem que a hora é agora para fazer o glúteo pro carnaval. É isso, né, aí, Dr. Fulvio? Há tempo ainda, tá? Fechou. Começar ali início de fevereiro, vai estar no carnaval, brilhando com o bumbum na nuca. Pode estar na Sapucaí, pode estar na Avenida e pode ir para Salvador. Tô indo em Salvador, minha paixão. Fechou, gente. Obrigado. Até o próximo Pode Harmonizar. Um abraço.